Falamos até agora há pouco que o sofrimento é algo que faz parte da experiência humana, que está dentro de uma dicotomia que nós separamos, que em algum nível de desenvolvimento mais avançado talvez não pertença a uma dicotomia tão assim fragmentada, mas faça parte de uma experiência única, só que nossa percepção evolutiva a gente ainda não consegue compreender como tal. Por isso nós separamos dor de prazer, ou as dicotomias e as polaridades com as quais a gente lida. Sofrimento, no entanto, é algo democrático, como nós comentamos. Os espíritos costumam dizer, e isso é importante frisar, que, inclusive a própria Joana de Ângeles tem uma mensagem a esse respeito, não fossem as experiências difíceis, como nós falamos, a humanidade estaria na barbárie. Ainda chafurdaria em estágios primitivos da evolução, porque foram, repetindo, as limitações e as dificuldades que fizeram o ser humano avançar. Avançar coletiva, social, moralmente falando, porque graças a essa experiência a humanidade vem ganhando mais sensibilidade. Naquilo que nós consideramos o atrito da matéria que gera o desconforto pela dor, a humanidade desenvolve a sensibilidade saindo do instinto para a emoção superior. E dentro dessa emoção superior, nós encontramos os sentimentos mais sofisticados da evolução. O que levou o espírito Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, a dizer que no princípio da evolução, o psiquismo tem instinto. Mais adiante, sensações. Purificado e desenvolvido, sentimento. Portanto, o sentimento é um produto de elementos primários da evolução, não é, portanto, um elemento diferenciado, faz parte de uma coisa só, mas é, na verdade, o resultado dessa fabricação do processo evolutivo, em que, de experiências instintivas e primárias, resultam em conquistas intelecto-morais, para me utilizar de uma expressão de Allan Kardec, como diz Gustavo Relay, do inconsciente ao consciente, ou do irracional para o racional e mais tarde para o angelical, para o intuitivo, que faz parte desse processo e, quiçá, experiências que nos escapam completamente. A verdade é que em nossa vida prática convencional, a distorção de ótica nossa nos faz pensar quase sempre que nós sofremos mais do que as outras pessoas. Especialmente quando lidamos com algum tipo de desespero, de angústia, de dilema moral. A óptica distorcida nossa nos leva a crer que nós somos os mais malditos, malfadados e cujas experiências são as mais malogradas. Quase sempre nós entendemos que a nossa dor tem uma dimensão maior do que a dor alheia. Se apresenta em nós com uma repercussão mais intensa e nos desfavorece com as suas sequelas que nos causam mais ainda desajuste. Em um olhar material e superficial, a nossa análise é de que o sofrimento piorou a nossa condição. Porque nós examinamos sempre a partir da casca, a partir daquilo que nós externamos. E em algumas instâncias, do ponto de vista humano e material, nós pioramos, nos desequilibramos. Mas o porquê, em verdade, a reencarnação trabalha o ser interior e não o ser aparente que nós somos. A realidade interna que trazemos. Ainda que aparentemente para fora estejamos piores. Muitas vezes o ser agiganta-se, cresce em experiências que nós consideramos desequilibrantes. Mas o que leva o indivíduo a periclitar no barco da reencarnação, optando por uma situação pior, entre as quais se destaca o suicídio, que é uma porta falsa que se abre para o nada, no dizer de Joana de Ângeles. O suicídio é a grande solução que não soluciona e que tem crescido vertiginosamente. A Organização Mundial de Saúde já estabeleceu um relatório chamado Relatório de Suicídio,
que até 2025 o suicídio vai matar mais do que câncer, AIDS e acidente de carro juntos. Portanto, a estatística alarmante por causa da depressão. 1 milhão de pessoas morrem por ano por suicídio. Aquelas que são contabilizadas na estatística, porque esse número deve ser ainda maior. Então, estamos vendo isso e perguntamos o que é que tem acontecido conosco. Esses são sintomas que algo não vai bem conosco de uma maneira geral. Que nós não temos sabido nos conduzir de maneira geral. O suicídio, sem entrar no mérito da questão, é sempre sintoma de algo que não vai bem. É sempre sintoma de falta de certo ajuste interior, que deixa sequelas, às vezes irreversíveis. Conheço muitas famílias que perderam um ente querido por suicídio. A dor deles não é menor do que aquele que desencarnou e padece no além-túmulo. Porque o que nós falamos em maneira geral, e a partir da questão 950, principalmente 956 do Livro dos Espíritos, quando estabelece que as diferenças são variadas, por isso que nós não podemos estabelecer um padrão só. O suicida no além vai viver isso e isso, não sabemos. Kardec chegou a perguntar e a resposta foi essa: as condições são variadas, mas um fenômeno é igual para todos. A grande frustração e decepção de perceber que a vida continua e que os problemas permanecem da mesma forma. Agora, os agravantes e os atenuantes, as condições em que a criatura se encontra além da desencarnação pelo suicídio, nos escapa completamente, porque a misericórdia divina tem mecanismos que nos escapa de justiça e também de misericórdia. Até porque a justiça de Deus é justa e não justiceira. Mas o que nos escapa é essa condição. Mas o que a gente pode perceber são as sequelas na família que fica. Conheço inúmeras famílias que padecem dores acerbas, culpas muito grandes, porque quase sempre a família de um suicida carrega um sentimento de culpa muito grande, como se fosse responsável, e às vezes é visto pela sociedade como responsável de ter evitado, e quase sempre não poderiam ter evitado. Até porque todos nós temos limitações no nosso auxílio, na nossa ajuda. E apesar de caminharmos juntos com alguns afetos queridos, que são espíritos independentes de nós, apenas ocupando o papel de familiar naquela encarnação, ainda assim, nós não temos condição de avaliar e de dar conta do outro completamente. Temos a condição de abrir os braços, de estender as mãos, orientar e expor, mas não podemos querer pelo outro. E quase sempre não poderíamos fazer nada. Lembremos de Jesus. Se olharmos Jesus nesse olhar preconceituoso, nesse olhar puramente humano, consideraríamos Jesus um fracasso. Porque um dos seus discípulos não apenas o traiu, mas optou pelo suicídio. Mas ele não foi fracasso porque ele fez a tarefa dele. A nossa tarefa é executarmos o nosso dever muito bem. E saber que o mais é a providência divina. Então tudo isso temos que examinar. Ninguém na terra, diz Joana de Ângeles, está em regime de exceção. Todos nós temos uma cota de dor e de sofrimento. Chico Xavier dizia isso de uma forma muito engraçada. Se está encarnado é porque alguma coisa de errado existe. Tem alguma coisa de errado. Ou seja, todos somos espíritos em concerto, como diz Joana de Ângeles. Se somos em concerto, estamos quebrados. Então estamos em concerto. Estamos nos reabilitando. E às vezes o paciente na UTI sai da UTI e tem uma piora e volta em recidiva e morre. Estamos em terapia intensiva o tempo todo. Então, tratando, se nós olharmos nessa ótica distorcida, nós nos consideraremos à margem da humanidade. Só porque o outro não fala que sofre, ele não sofre? Eu costumo dizer que minha cara deve ser muito boa, muito bonita. Porque o que eu recebo de problemas, inclusive dos companheiros espíritas,
Às vezes eu mal cheguei no ambiente de trabalho espírita, você não sabe o que aconteceu, aconteceu isso, aquilo outro. E aí a gente fica pensando, eu acho que a pessoa não sabe que o outro tem sensibilidade também. Às vezes a gente mal despertou de uma oração inicial de uma prece, alguém já chega para dizer o que foi que houve, o que foi que não houve. E aí é uma terapia de choque. Certa vez eu disse, espera aí, eu também tô gente. Eu também tenho um coração batendo aqui, espera aí, tenha calma. Ou então a cara deve ser muito feia para assustar. Enfim, como diz o ditado mineiro, todos nós temos vivências. Nem todos nós... É porque a pessoa às vezes não fala que tem dificuldades e tem problemas, parece que está muito bem. Só porque não os expõe. Só porque procura não verbalizar. Certa vez eu estava com um pouco de peninha de mim, né? Essa autocompaixão, que aliás é algo negativo que nós adoramos. Nós adoramos a autocompaixão para inspirar compaixão para os outros, né? E a compaixão é algo perturbador. Eu vejo as pessoas que querem inspirar compaixão ficando piores dos problemas. Porque à medida que querem gerar essa compaixão no outro, o outro fica, oh, coitado. E aí a pessoa vai se sentindo pior, mal. Ah, eu tô com dor aqui. Aí fica, oh, coitado. Aí a dor vai aumentando. Porque nós somos uma atmosfera psíquica, como diz Emmanuel. Nós temos uma atmosfera comumente chamada aura, que é a irradiação do perispírito. Estou entrando naqueles conceitos, né, sobre os quais a gente conversou. Que Emmanuel chama o espelho da vida, é como se fosse um DNA nosso. Uma carteira de identidade, irradia. No corpo a gente fica disfarçadinho, então a gente olha para o outro assim, querendo matar a pessoa e com um sorriso. Mas fora do corpo a gente irradia o que a gente é. Porque é melhor a gente treinar o nosso padrão mental aqui, para não passar vergonha como passou André Luiz e outros no além, né? Ter o pensamento assim de inveja para um e irradiar e todo mundo vê, né? Porque no mundo espiritual é o mundo do psiquismo. Não tendo o corpo, as realidades são psíquicas, né? Que a gente deve adaptar-se e educar-se ao longo da existência material. Então, essa realidade psíquica irradia, exala. Se eu fico só como coitadinho, eu exalo isso, o outro responde dessa forma, principalmente se está no nosso nível mesmo, e quase como uma hipnose, me sugestiona ficar coitadinho, e que é aquela dor que dói hoje, vai doer 2 vezes mais amanhã. Certa vez eu estava assim, eu achava que minha dor era maior do que a dos outros, como normalmente nós achamos, e fiquei um pouco assim, me queixando, etc. E em reunião mediúnica, uma entidade espiritual se manifestou. Os espíritos normalmente são muito sutis, para não ficar dando conselho pessoal para ninguém. Deu uma mensagem geral, mas eu peguei a minha parte. Eu sabia que era para mim. Em determinado momento, eles disseram, é necessário nós não cultivarmos a compaixão em relação às pessoas. A nossa tarefa na Terra é inspirar amor e não piedade. Que as pessoas nos amem, que é uma onda vibratória positiva. E não que tenha pena de nós, porque a pena fixa, reforça o nosso estado de autocompaixão, de autocomiseração. E aí eu fiquei pensando nisso, nessa questão de a gente valorizar as coisas negativas, valorizar o lado negativo, as situações. E aí a gente acaba se fixando em um padrão. E Emmanuel vai dizer, à medida que a mente alimenta determinados padrões, ela joga para a vida e a vida responde nas mesmas circunstâncias. Os padrões. Já notaram que quanto mais negativo a gente é, mais motivo a gente tem para ficar negativo. Eu digo brincando, né? Que tem gente que diz assim, eu sou tão miserável que se uma pedra vier de lá para cá vai bater em mim. E bate mesmo. Porque a pessoa até levanta a cabeça para dizer, tá vendo? Porque é algo inconsciente. É uma tendência masoquista de gostar de sofrer. Quando na verdade todos estão no mesmo... Hermínio de Miranda vai dizer assim, se é mundo ainda de provas e expiações, todos estamos em provas e expiações. Se alguém não está, vai chegar lá. Porque são provas e expiações. Então, é natural. Como diz um ditado, né? A pessoa se queixando muito
da dor, e outro diz assim: meu amigo, se eu for contar minha dor pro carroceiro, até o cavalo chora. Então, é mais ou menos assim, né? Certa vez chegaram a Chico: Chico, eu queria tanto ter a sua vida. Ai, como eu admiro querer viver a vida. Porque a pessoa olha e já pensa assim, né? Em psicografar nosso lar, uma obra assim modesta, né? Uns 50 anos depois. E aí Chico diz: meu filho, eu fiquei órfão de mãe aos 4 anos. Meu pai não teve condição de me criar e dispersou os filhos, os variados filhos para cada um. Eu parei na casa de uma senhora que tinha um distúrbio de comportamento e cravava garfos em minha barriga, que me criou hérnias e problemas de saúde que eu levo até hoje. Com mais ou menos 12 anos eu abandonei a escola e fui trabalhar numa fábrica têxtil de tecidos. E aspirando fragmento, eu tive um problema respiratório que até hoje eu carrego. Eu tenho problema na bexiga urinária, tenho problema cardíaco, tenho problema de angina, catarata, prostático, tenho tuberculose que contraí com os pobres. E começou a falar de uma série de coisas. O homem parou assim: vá de retro, Satã! Porque a pessoa só vê a aparência, né? Não vê as lágrimas que o indivíduo derramou para chegar onde foi. Kardec vai dizer: as experiências dolorosas, temos as provas, as expiações. As expiações são quase sempre regularização de pendências pesadas que deixamos do passado. Em uma linguagem jurídica, é o réu que já tem antecedentes criminais. Não é um réu primário. A prova é um desafio que pode ser resultado de equívocos mais brandos do passado e pode ser uma escolha que o espírito faz para se aprimorar para o futuro. Então ele pede, às vezes, algumas dificuldades para exercitar a sua inteligência, para desenvolver os seus sentimentos, para exercitar as virtudes. Como é que eu exercito a virtude da compreensão, se não diante da incompreensão em relação à minha pessoa? Como é que eu exercito o perdão, se não diante de uma ofensa? Como é que eu vivencio a paciência, se não treinando-a no teste da irritabilidade? São provas. Então, tudo isso são provações que nós passamos. O que significa dizer que o maior legado que o Espiritismo nos dá é dizer que as raízes do sofrimento estão em nós. Seja nas provas, na escolha feita antes do berço, nas expiações ou nas atitudes equivocadas durante a vida material que gerou infortúnios que nós mesmos buscamos aqui na Terra. Que a maioria dos sofrimentos, diz Allan Kardec, são esses. Que não estavam programados, que não estavam no meu programa e que aconteceram pelas nossas opções, pelas escolhas que fizemos. Ou seja, o sofrimento é criação nossa. É resultado ainda de experiências. O que levou o espírito André Luiz a dizer: chegará o dia que, da mesma forma que o psiquismo adquiriu o tato, o paladar, o olfato, os sentidos físicos, que é uma evolução anímica do princípio inteligente, e que automatizou em experiências biológicas, por exemplo, a respiração se dá sem que a gente fique se dando conta. A circulação sanguínea, os movimentos peristálticos, os batimentos cardíacos e assim por diante. São automatismos que o princípio inteligente adquiriu em reinos irracionais da natureza. André Luiz vai dizer em Evolução em Dois Mundos: chegará o dia que a gente vai introjetar automatismos morais ou automatismos espirituais. Ou seja, da mesma forma que a gente respira sem nenhum esforço, ou o coração bate sem a contribuição da nossa consciência, as virtudes morais estarão internalizadas de tal forma que não exigirá de nós esforço, porque não há nada mais a vencer, já se conquistou. Quando isso acontecer, a nossa mão esquerda não sabe o que a nossa mão direita faz, porque já automatizou. Ou seja, não se dá conta. Não se dá conta. Então é mais ou menos essa a experiência de quem está treinando. É claro que precisa começar. Chico Xavier dizia: quem abre a mão, já abre o coração. Ou seja, é essa tentativa de mudar de padrão, de mudar de experiência. E o recurso maior é o sentimento do amor. O amor tem a mágica de mudar essa matéria mental, como diz André Luiz, essa irradiação que normalmente é sintomática do nosso nível evolutivo. Essa matéria mental, como diz André Luiz, é o nosso espelho, que tem cheiro, que tem cor. Daí André Luiz descreve, né, a irradiação dos espíritos com cores, com odores. Então imaginemos, por exemplo, a irradiação de alguém que está
nas grandes máfias internacionais, que é alguém que está no crime organizado. O odor psíquico dessa criatura. Sem nenhum juízo de valor. Agora imaginemos o perfume que sai de alguém que está na dedicação ao bem. Que alguém está produzindo essa irradiação, o perfume. É parfum mesmo, não é nem toilette. Melhor que perfume francês. Então é irradiação. Exala. E nós sentimos. Na matéria a gente não tem tanta sensibilidade. Mas quantos de nós estamos com uma pessoa que é irritada e daqui a pouco a gente está irritado também? Como nos contamina? Até o tom de voz da pessoa, a forma de falar. A gente vai se contaminando. Porque não é a fala, a altura, mas é o que sai do psiquismo. Às vezes, a pessoa até expressa aparentemente calma, mas exala psiquicamente uma onda de irritação. Que nós exalamos. Se tivermos um pouco de sensibilidade, um pouco de hábitos mentais de interiorização, nós sentimos as diferenças. Como diz um texto que nosso Luiz compartilhou, o psiquismo exsuda. Ou seja, há uma transpiração do pensamento. Um suor do psiquismo. Então, exsuda. Ora, se eu vivo numa vibração inferior, é aquela colocação do Evangelho, pede e obtereis. Se eu vivo querendo discutir com os outros, bater boca, eu tenho um amigo que é assim. Só vive batendo boca com os outros. E só encontra gente assim também para bater boca com ele. Porque é o que encontra. Primeiro que ele irrita os outros. E depois que encontra os mesmos tipos iguais a ele. Então, é aquilo que eu despejo na vida, a vida vai devolvendo aos poucos. Assim. Eu tenho uma amiga, na verdade é uma parente, algo distante da minha família, que ela às vezes conversa comigo e ela diz sobre os padrões dos relacionamentos afetivos dela. E a gente conversando, fulana, veja bem, ó o padrão que você estabelece. E aí ela me confessou de ser... Quem conversa um pouco, que tem um pouco de sensibilidade, às vezes, da mesma forma que a gente tem a irritabilidade que às vezes a pessoa sente, tem outros padrões que a gente sente. E aí, conversando com algumas criaturas, a gente percebe que não é a postura do comportamento ou a roupa que veste. A pessoa pode estar até com uma roupa um pouco mais sensual, mas a postura não inspira isso. E tem gente que só está de bata aqui, mas inspira só sexo. Pode estar com batina de sacerdote. E aí, conversando com ela, veja o padrão que você está mantendo, você inspira isso. Você exala isso. Ela diz, é mesmo, eu não consigo passar um dia sem um parceiro sexual. Exato, então, louvado seja Deus. Tem algum mal? Eu ia dizer, mal nenhum. Gostar de sexo, mal nenhum. É que nem gostar de feijoada, eu adoro. Mas o problema é se empanzinar demais. E passar mal. É ter o bom senso, dosar o equilíbrio. O que é que você atrai com isso? É quando a gente vai ver o histórico dos relacionamentos dela, o padrão que ela atrai são também fortuitos, são casos. Então, é uma pessoa que eu conheço porque de família, então eu a vi crescer e reciprocamente, temos praticamente a mesma idade, e a gente conversa, e eu a conheço desde os 20 anos. E esse padrão se perpetua, se permanece em relações apenas sexuais descartáveis. E os padrões, os temperamentos que ela atrai, são aqueles que ela alimenta no seu mundo íntimo. E se você começar a fazer uma espécie de mudança estrutural, você vai ver que as coisas vão começar a soar diferente. Porque a gente atrai ou repele sem se dar conta. São as leis das afinidades psíquicas. Não é uma coisa consciente que acontece conosco. É algo inconsciente. Então, nós temos isso. Divaldo Franco conta, que tinha uma amiga
que era uma amiga assim, que era muito ambiciosa, para não dizer invejosa, né? E ele, certa vez, recebeu de uma outra amiga que viajou aos Alpes Suíços e voltou com a flor, o Edelweiss do Alpes Suíços, que ele ficou tão encantado, ele colecionava aqui, colecionava flor, né? Colecionava, dobrava dentro de papel, etc. E essa amiga também colecionava. E aí disse: fulana, hoje eu vou lhe mostrar uma flor que você não tem na sua coleção. E ela foi, e aí mostrou. Edelweiss do Alpes Suíços. Meu filho, o que é isso? E aí ficou naquela ambição, naquela coisa. Eles depois foram tomar café. E ela disse: Divaldo, eu vou lhe confessar uma coisa. Eu tenho um olho de secar pimenteira. E Divaldo disse: deixa isso, eu sou espírita, racional, não acredito nessas superstições. Ele disse: Divaldo, eu mato canário na gaiola. Criança eu evito até, eu não tive filhos, não me casei, e criança eu evito até olhar, porque fica logo gripado e com febre. Porque eu só olhar, então... E aí, eu derramo isso. Você depois vá dar um cuidado na sua planta, veja lá, coloque mais adubo, irrigue mais, porque é capaz de a sua planta morrer. Mas menina, deixe disso. Mas depois que ela se foi, só para conferir, estava como se fosse crestrada do sol. Ele botou gelo, botou água, botou adubo químico, nada. Havia destruído a planta. É óbvio que não era o olho gordo, era a mente. Ela olhava para as coisas com ambição. O que ela não tinha, ela irradiava um sentimento de destruição, sem se dar conta. Era um excelente potencial de abundância anímica, Kardec falou sobre isso, mas estava canalizada para algo negativo. Se educar as forças morais e direcionar para, primeiro, uma conduta moral saudável, amar sem desejar, querer bem sem possuir, seria um excelente médium de cura. Porque a energia é a mesma, é só a canalização. E Divaldo diz: minha filha, graças a Deus você não namorou, porque senão seria viúva negra. Então, são esses requisitos no amor, pelo menos as nossas ansiedades se acalmam. Se os nossos problemas não são resolvidos no amor, mesmo que seja um amor em nosso nível, ainda um nível imaturo, mas amando, querendo bem, fazendo bem, exercitando bem, nós estaremos com certo resguardo, uma certa defesas emocionais e espirituais, uma certa couraça, como dizia o apóstolo Paulo, a couraça da caridade. E isso nos dá mais forças para enfrentar as vicissitudes, e lentamente as dificuldades passam a diminuir de tamanho. Não é de um dia para o outro, mas o treinamento da dedicação ao próximo e do silêncio interior, o amor a si mesmo, através do amadurecimento, da introspecção, faz com que o indivíduo comece a ver as coisas de uma forma diferente. Alguns fazem essa interiorização de maneira dolorosa. Porque às vezes até o autodescobrimento é feito de uma maneira dolorosa. Querem ver uma coisa? São João da Cruz, no processo dele de descoberta, ele chamou de a noite escura da alma. Graças ao fenômeno de despertar, que lhe causava angústias em relação aos conflitos que ele tinha. Mais tarde, Madre Teresa de Calcutá passou por um fenômeno muito parecido, um dilema moral interno. Madre Teresa era muito melancólica, muita gente não sabe. Notem as fotografias dela. São raríssimas as fotografias que ela está sorrindo, sempre com a expressão melancólica. Muita gente não sabe, ela tinha uma pertinaz enxaqueca que acompanhou ela durante a vida inteira. E ela dizia que, na crença dela católica, ela achava que aquilo era a prova de fé que Jesus deu a ela para que ela demonstrasse a fidelidade a Ele. E dizia para si mesma que passava por uma noite escura da alma, a ponto de, em alguns momentos, se achar abandonada pelo Cristo. Veja que era o ás da caridade. Para mim, a maior referência feminina do século XX em abnegação. No entanto, teve esse momento de despertar, esse momento de autoconhecimento, porque eram espíritos também em processo. Então, o amor tem essa solução, porque no amor vai diminuindo esses conflitos que não se solucionam de uma hora para outra. Mas pelo menos no amor, nós ganhamos uma força maior para enfrentá-los. Enfrentar nossa sombra,
enfrentar esses desafios nossos que não se desaparecem ao passe de mágica e ao mesmo tempo nos dá o ânimo emocional das entidades nobres, porque é por isso que elas olham o sofrimento de outra forma. Já notaram que quando a gente está engajado de maneira amorosa em algo, as dificuldades são menores? Quando a gente está entusiasmado, pronto. Quando a gente tem um entusiasmo em algum ideal, em alguma coisa. Até quando a gente está apaixonado por alguém. A gente nem vê defeito. O amor tem essa tônica, né? De ver as metas, de superá-las, de ir adiante. É o milagre do amor. Esses espíritos nobres que já automatizaram o amor, então eles visualizam as dificuldades no valor que elas merecem. Não no valor que atropelam-nas. O amor faz todo sentido e também muda os sentidos. Porque o amor, embora seja uma força e um sentimento que não constrange e não domina, mas há algo de constrangedor e de dominador no sentimento do amor. Que ninguém é insensível a. Como diz uma anedota, né? Uma anedota árabe, cujo filho de um pai havia viajado para fazer estudos, etc. E depois de um mês, manda um telegrama para o pai dizendo mais ou menos assim, na época do telegrama, né? Manda um telegrama para o pai dizendo mais ou menos assim: papai, mande dinheiro! E o pai pega e diz: que ousado! Que filho petulante! E aí vai chamar a esposa para aqui como manda: papai, mande dinheiro! Olha como ele me pede dinheiro, não tem nem educação, nem respeito pelo pai. E aí a mulher diz assim: e você queria que ele fizesse como? Não, ele podia dizer: papai, mande dinheiro. Quer dizer, não é o que se diz, mas como se diz. E como ele interpretou, como ele sentiu a mensagem. E isso tem a ver com os sentimentos do amor. Sentimentos do amor que supera os instintos mais primários. Já notaram que estamos numa época que a gente erotiza as relações? Nós erotizamos todas as relações, quando na verdade a libido apenas cumpre um papel específico. Deve ser utilizada, nenhum discurso aqui é contrário à libido, mas a libido tem o seu papel específico, que nós a erotizamos de maneira excessiva, confundindo às vezes libido e impulso com amor. O amor tem diferentes níveis e é um fenômeno mais complexo do que nós imaginamos. Só para passar as perguntas, porque já damos o horário aqui, para aqueles que quiserem formular alguma questão. Eu já contei que certa vez eu li numa revista e mais tarde na internet um caso que a mim me chamou muito a atenção, que foi o caso de um homem, um senhor norte-americano, que era casado já há muito tempo. E a sua esposa tinha uma conduta bastante variada e promíscua. E até que um dia ele não apenas assassinou ela, mas também assassinou o amante com quem ela estava. E aí perguntaram a ele, a mídia na época, né, perguntou a razão pela qual ele havia cometido aquele crime. Porque desde há muitos anos, e mais tarde a investigação demonstrou isso, havia elementos e provas de que não apenas ele sabia, mas que ela realizava sob o seu conhecimento uma série de experiências extraconjugais. Ela o traía de várias formas, com muita gente, inclusive com amigos seus. E aí o repórter perguntou: por que com esse, você, que era aparentemente um marido compreensivo, um homem calmo, não apenas a destruiu, matou o parceiro, como também acabou com sua vida, porque também destruiu a própria vida? E ele disse: porque a minha mulher sempre foi uma pessoa doente, e eu tolerava e compreendia ela. Ela tinha necessidade de variações, era uma pessoa que tinha distúrbio, era enferma, mas ela me amava. Comigo nós tínhamos ternura e a gente se entendia. Mas com essa pessoa eu percebi que ela mudou.
Com esse, ela o amava. E por isso eu tinha que destruir. Veja como a alma humana é complexa. Como é difícil de a gente entender a alma humana com poucas palavras. Então era a compreensão. O homem calmo que existia nele se transformou numa fera quando percebeu que na sua interpretação o amor havia se alterado. Então veja como o amor é um fenômeno complexo. Um fenômeno muito delicado que merece nosso exame, a nossa avaliação. Mas não há dúvidas de que o que os bons espíritos nos espera de nós é esse amor no sentido cristão. Quando nós conseguirmos exercitá-lo na prática do dia a dia, em qualquer função na qual estejamos colocados, conseguiremos a plenitude. E os sofrimentos, apesar de existirem, não nos retirarão da marcha ascensional. Vamos passar aí para alguma pergunta, para alguma questão. No momento que o planeta está, provas e expiações, é certo dizer que os espíritos que escolhem evoluir pela dor e ainda assim não conseguirem chegar ao seu objetivo, serão levados a outro planeta para que lá ele consiga evoluir? Essa questão do exílio de determinados espíritos, que acontece em todos os ciclos evolutivos, quem leu A Caminho da Luz vai ver os ciclos evolutivos acontecendo na constelação do Cocheiro, da qual Capela ficou mais famoso da região, onde houve o exílio de alguns milhões de espíritos. Quando a gente fala alguns milhões de espíritos, é uma parcela muito pequena, comparado com os bilhões que existiam nesses planetas. Acontece, ou melhor, dizem aos benfeitores espirituais, está acontecendo agora aqui na Terra. Mas aqueles que escolhem evoluir pelo sofrimento, isso é, optam por escolha deliberada, e se optam, já tem um certo nível de maturidade, porque a opção de algumas provas já denota alguma autonomia, porque os espíritos muito atrasados, eles não conseguem escolher porque não têm discernimento, os benfeitores espirituais é que escolhem por eles. Óbvio que estão realizando experiências. Não necessariamente pelo fato de se equivocarem, de repetir experiências ou de não conseguir crescer, serão exilados. O exílio acontecerá com aquele grupo de espíritos que não acompanhar o progresso moral geral, que destoará e por uma falta de identificação vibratória não permanecerão no planeta. Não por aqueles que erram, como nós que estamos errando, que caímos, que voltamos, mas aqueles que estão conscientemente sabendo, não são ignorantes e voltados para o mal. Esses que estão voltados para o mal, porque uma coisa somos nós aqui, tentando melhorar, crescer, que caímos, que equivocamos, que repetimos experiências, mas estamos tentando. Honestamente aí, só cada um de nós para auscultar a consciência. Outra coisa é eu saber do mal e estar causando mal alheio. Está gerando sofrimento. Esses indivíduos na perversidade. Então quando a gente fala, por exemplo, do tráfico de drogas, quando a gente fala, por exemplo, desses indivíduos que estão aí filmando os assassinatos em massa no Oriente Médio, na Síria, assassinando crianças à luz do dia, como nós temos visto a mídia noticiar, esses indivíduos perversos que com a total impiedade violentam crianças, assassinam-nas, que cometem esses crimes bárbaros e que sabem o que estão fazendo, que têm discernimento, já não estão compatíveis vibratoriamente com o progresso do planeta ou o nível do planeta. Por isso que não choca tanto e dá a impressão de que a humanidade toda está ruim. Não está. Mas é porque como um crime desse não choca e todo mundo fica sabendo por conta da facilidade de comunicação, parece que a humanidade está em guerra. Mas são espíritos primários que estão tendo a última chance no processo reencarnatório. Alguns cujo senso moral ainda não desenvolvido estão sendo liberados de regiões do mundo espiritual para terem a sua oportunidade e não se adequando por amor, a divindade não irá preservá-los nesse plano, porque obstaculizarão a marcha progressiva coletiva e, ao mesmo tempo, pelo bem deles, serão encaminhados para outros planetas, para outros pousos, o que aconteceu no passado. Serão alguns milhões dos bilhões de criaturas, e quando eu falo bilhões aqui, estou me referindo à população encarnada e desencarnada, que ao total são mais ou menos 22 bilhões, como diz o Espírito Emmanuel na obra Roteiro. A dor pesa mais que o amor, não? Tanto que você falou mais do sofrimento.
Esperava que você falasse mais da transição da dor ao amor. A transição da dor ao amor é esse processo de despertamento espiritual, onde, não de maneira romântica, as vicissitudes materiais estando no corpo são inerentes, por isso irão acontecer, mas a dor ainda nos chama a atenção pela nossa capacidade de incompreensão delas, desses fenômenos. A verdade é que nos chama a atenção o processo do sofrimento, porque o nosso psiquismo, que dimensiona e quantifica algumas coisas, valoriza mais. Já notaram que o estapafúrdio, o apocalíptico, o vexatório, o agressivo chama a atenção? Um amigo nosso costuma dizer isso, né? Se por acaso acontecer um crime bárbaro aqui na frente, nessa rua aqui, a mídia vai estar aqui. Agora a mídia está aqui para noticiar as coisas de boas que acontecem aqui? Não está. Disse é porque se vende. Então é porque a gente compra, a gente valoriza. Então é essa ainda a nossa tônica. Nós dimensionamos as coisas a ponto de dizer... Sabe o que a gente costuma dizer? Que, como nós falamos aqui na palestra, né? A alegria passa muito rápida e a dor é muito demorada. O relógio é o mesmo. Mas por que a gente tem essa sensação? Os espíritos costumam me dizer, e recentemente nós recebemos uma mensagem nesse sentido, o seguinte... que passado, presente e futuro só existe para aquele que dimensiona isso. Ou seja, não existe como uma entidade autônoma. Existe porque alguém quantificou segundos, minutos, horas, estabeleceu essa relação, gastos, a rotação, translação e assim por diante, nem nosso referencial. Ora bem, dizem os espíritos que em determinado nível espiritual, que é ainda incompreensível para nós, passado, presente e futuro, é um eterno presente, é um tempo atemporal. Ou, para me usar uma linguagem mais popular, é uma eternidade. Parece uma viagem, né? Mas eu vou tentar enquadrar um pouco melhor. Kardec diz o seguinte, que os espíritos preveem o futuro, não porque eles sabem totalmente o futuro, mas porque, sob um ponto de vista, o futuro já está acontecendo no olhar deles. E aí dá a metáfora de alguém que está numa montanha, vendo uma locomotiva, um carro em alta velocidade. O motorista que está dirigindo não sabe que tem um buraco lá na frente, tem um problema lá, que vai gerar a batida do carro. Mas quem está na montanha vendo panoramicamente não vai ter tempo de frear e o carro vai tombar. Os espíritos superiores é como se estivessem nessa visão, nessa visão mais privilegiada. Ora bem, nós, pela elevação espiritual, pela interiorização, pela reflexão interior, pelo silêncio que nós fazemos em nosso mundo íntimo, pela sintonia com o alto em exercícios espirituais, por isso é necessário o autodescobrimento, a viagem para dentro, a reflexão, a vida interior, nós podemos sintonizar. Quando nós sintonizamos nessa faixa, a dimensão temporal muda de sentido. Ou seja, no corpo físico continua existindo um passado, presente e futuro. Porque há o envelhecimento, etc. Mas psiquicamente, a gente vive uma outra realidade temporal. Está entendendo por que, às vezes, algumas dores desses seres elevados parece que não tem essa importância que a gente dá? E por que a gente dá tanta importância? Porque a gente diz, dói agora, eu não quero mais saber. Nós somos imediatistas. Mas quem vê de uma maneira maior vai dizer, não, isso daqui vai passar logo. 50 anos passa logo. É o estado temporal que rompe um pouco da dimensão espaço-temporal daquele que está em outra sintonia, em esferas mais elevadas. E quando é do amor de mãe, a dor da perda, fazer o quê? A perda de entes queridos, em especial de filhos, é uma das dores mais dolorosas. Os bons espíritos costumam dizer que, de todas as dores, essa talvez seja uma das maiores, se não a maior dor, que é a perda de um ser querido, a partida de um ente querido, principalmente de um filho, por causa dos laços que remontam não apenas vínculos instintivos de conservação da vida, mas também os vínculos amorosos de afetividade. Por mais que a gente tente reformular internamente, uma parte de nós morreu com o ser querido que se foi com ele. Algo em nós mudou depois que o ser querido se foi. E nós não podemos negar isso. É uma das dores mais dolorosas. A falta do ser querido que se parte. Parece que algo se quebrou e que nunca mais é o mesmo.
Somente o amor e o bem que eu dedico às outras pessoas diminui um pouco, tornando um pouco suportável a saudade do ser que se partiu, a saudade do ente querido que viajou. Porque às vezes a pessoa até sabe que a vida continua, que o ser querido volta, que se comunica, que fica conosco, que com o tempo a pessoa vai sonhar com o filho querido. Principalmente se fizer um silêncio interior, se acalmar um pouco as ansiedades, vai ter sonhos que são os encontros espirituais, vai sentir a presença do ser querido. Às vezes a pessoa sabe tudo isso, mas ainda assim é a falta da presença física. Nunca mais nos contactaremos nessa experiência. É natural a falta, a saudade. É natural a ausência que nos faz chorar, que nos faz sofrer. O que nós tentamos evitar é o desespero, que afinal não resolve nada, e desagrada e angustia o ser querido que, vendo a situação, também não pode fazer nada. O que evitamos é isso. Mas sentir saudade, chorar, é a dor que lentamente nos trabalha, porque a dor, meus amigos, não é só um karma do passado, como nós dissemos. A dor é uma experiência que também faz a alma se agigantar, a alma crescer. Na hora que a gente passa, por exemplo, a morte de um filho querido, no momento é uma pedrada na cabeça, e aquele choque. Depois, com o tempo, o sentimento de culpa, poderia ter feito alguma coisa, e não poderia. E depois, que é o mais doloroso, porque a gente pensa que o doloroso é o início, né? O mais doloroso é o dia a dia, é o cotidiano sem a pessoa. Com o tempo, no entanto, essa saudade, essa dor, normalmente se torna mais administrável, o que não significa dizer que não exista, que deixe de existir. No entanto, a experiência nos demonstra que no início dessa dor toda, a gente tem uma sensação que a gente não vai sobreviver. Nós temos uma sensação que a gente não vai viver, que a gente vai morrer junto. Digam o que disserem, todos aqueles que já passaram por isso sabem. Aquele corpo vivo, agora roxeado nos lábios, ou embranquecido, no esquife do cemitério, sem nenhuma vida, sem nenhuma vitalidade. O cadáver agora enregelado que não move. E a gente pergunta, e agora? Onde foi aquele ser que nos abraçava agora há pouco? Então é uma dor que trabalha o ser animal que ainda nós somos, na matéria, que nos vincula ao mundo material. E por isso todos nós vivenciamos essas perdas. Até porque, mesmo quem desencarna cedo, vivencia a perda também. Porque a saudade de quem vai também é. Aquele que se vai antes também sente saudade daqueles que ficaram. Então essa experiência é necessária, inerente à criatura humana. Uma das experiências mais dolorosas. O que nós podemos dizer é que com o tempo, a pessoa começa a pensar o seguinte: eu achei que não ia sobreviver. Hoje me faz falta. Mas eu tenho certeza que hoje eu sou o que sou, graças àquela experiência. Se eu consigo compreender melhor o meu próximo, se eu consigo me colocar mais no lugar do meu próximo, se eu consigo ter sensibilidade em relação ao outro, foi por isso que eu passei. E isso me ensinou muito. Na hora a gente não quer nem saber de ensinamento nenhum. No momento da grande dor, a gente não acha que não tem nenhum aprendizado ali. Só depois. Só com os anos. E é que a gente absorve, o psiquismo absorve e a gente começa a compreender de uma maneira mais profunda aquela experiência dolorosa. Considerando a complexidade do tema, quais são os objetivos da espiritualidade para com a humanidade que se mostra dia a dia mais destrutiva? Por um lado, é o aparente caos que antecede todo o ciclo de mudança planetária. Todos os ciclos de mudança planetária aconteceram com um aparente caos inicial, que revolveram, como diz Allan Kardec em A Gênese, né? Não é mais os cataclismas do tsunami, os abalos dos terremotos e dos maremotos, mas as entranhas da humanidade que se agitarão. Capítulo 28 de A Gênese, último capítulo, quando ele aborda a mudança e a regeneração, as entranhas da humanidade, ou seja, os choques morais que vão fazer a humanidade. Então a gente vê esses choques que estão aí, choques éticos, né? A decepção com alguns setores da sociedade, a corrupção,
A falta de honestidade, a falta de seriedade com a coisa pública, por exemplo. Estou me referindo a um problema específico, né? Mas a falta de ética de maneira geral, de sensibilidade. Nós vemos que tudo isso tem a ver com aquilo que vai se tornando insuportável para aí sim começar a mudar. Sempre foi assim. A humanidade chegou no nível de padrão insuportável para ir mudar aquele paradigma e nunca mais retroceder ao paradigma anterior. Então sempre foi assim. Esse ciclo agora não é novo. Quando Jesus veio à Terra, a humanidade estava em um ciclo daquele. Você já imaginou o que era na época de Jesus? Herodes governando Israel. Que era assim um governante bem assim, harmônico, bem humanitário, né? Só a gente lê as narrativas bíblicas. Os seus filhos, um matando o outro para querer o trono. Né? A política romana com seus Césares. As mortes coletivas. Né? A sensação de opressão em todos os lugares. A expectativa. Os profetas que não mais reencarnavam. E surge Jesus. Quando Jesus surgiu, a gente estava naquele caldo de confusão. Num período muito semelhante ao desse. Pior até, de injustiças, porque até as bases legais eram mais rudes. Pelo menos hoje a gente tem um amparo das leis, que teoricamente, pelo menos, nos ajuda em parte. Ainda que na prática, as leis às vezes são utilizadas a soldo dos interesses mesquinhos. Mas temos aí já algumas conquistas, mas essa é a transição. De um lado é isso, do outro lado é a capacidade de comunicação. Porque no passado era muito pior. Imaginemos, por exemplo, os crimes que aconteciam na Idade Média. Quantos crimes? Só que a falta de comunicação, a globalização, a falta de informação fazia com que as pessoas só soubessem do crime meses depois, em informações por navegação. Alguém maltrata uma criança e o mundo todo viraliza. Agora imaginemos uma população de bilhões de pessoas. Uma vez ou outra alguém maltrata a criança e todo mundo fica assim, parece que a humanidade toda está perdida. As crianças todas estão sendo maltratadas. Não é bem assim. Se a gente for pegar proporcionalmente, muita gente está vivendo aí muito bem, em paz. Digo em caráter geral, né? Ou seja, sendo humanitária, fazendo bem. Mas uma maldade no choque e todo mundo fica sabendo na hora. Então, é claro que ainda não está ideal. É claro que ainda há muito mecanismo destrutivo. Mas é essa transição temporária. Joana de Ângeles, em mensagem recente, diz o seguinte. Ela vai fazer o seguinte. Ainda vai piorar um pouco mais. Porque é natural. Até mais tarde se erguer na direção da grande luz. Ainda não chegamos ao final. E é compreensível a gente considerar assim. Para depois a grande transformação que ocorrerá. Não é uma mensagem pessimista, apocalíptica, mas é mensagem para a gente se preparar com otimismo. Para a grande mudança que logo mais que já está ocorrendo. Porque já está ocorrendo. Já se encontram espíritos nobres reencarnados. Entidades discretamente que são verdadeiros espíritos de escol que já estão mergulhados entre nós. Na infância ainda. E logo mais estarão ali contribuindo com a sociedade. Logo mais a gente vai ver essa mudança. Que é lenta. Porque o mal é mais audacioso, como diz Allan Kardec, né? Mais ousado. O mal choca. E o bem é discreto. O bem vai fazendo a sua parte com discrição. Mas logo mais a gente vai ver por quê. A mudança é mais do indivíduo para fora. Do indivíduo para fora. Porque se a gente mudar as leis e as instituições e os indivíduos continuarem primários, não vai adiantar de nada. Jesus sabia disso. Eu comentei isso num vídeo recente, né? Que eu falava, imagine um poder executivo com Jesus como seu presidente da República e os apóstolos, os ministros. Foi isso que Judas achou que deveria fazer. Mas imaginemos isso na época lá. O nível de consciência coletiva. Não ia dar certo. E aí implantar um poder político do reino dos céus, tendo Jesus como mandatário e os apóstolos como seus ministros, cada um com uma pasta no governo federal, e logo mais haveria uma revolução e um golpe, alguma coisa.
Porque não atenderia ao nível de consciência coletiva. A democracia na época queria Barrabás. Escolheu Barrabás, foi a maioria. Jesus sabia disso. Então, como é que se muda do indivíduo para fora? O indivíduo modificado, educado, educando também. E lentamente aí muda as instituições, mudam as leis, alteram os paradigmas sociais. Por isso que ele trabalhava o indivíduo e não o coletivo, né? Então, é mais ou menos isso, né? Amar se aprende amando. Como amar, mesmo da dor? Esse é um dos grandes desafios. As entidades nobres costumam dizer que se eu consigo agir no bem, o amor é um sentimento, o bem é a atitude desse sentimento. Se eu ainda não sinto apaixonadamente amor por todo mundo, não tem problema. Sigamos aquilo que o Evangelho recomenda. Ser bom para com as pessoas. Porque o bem exercitado um dia vai se introjetar e daqui a pouco a gente está querendo bem a todo mundo. Porque às vezes há um sofisma dizendo assim, como eu não amo as pessoas, eu ainda não sou tão imperfeito, então não vou fazer nada, porque eu tenho tanta imperfeição. E você acha que vai ficar parado, achando que as perfeições vão cair na sua cabeça, como sendo assim um remédio que você compra na farmácia, e amanhã você vai sair para aí amando a humanidade? O amar se aprende amando, porque o amor é uma virtude que também se exercita, se treina e se conquista. As entidades nobres que amam e compreendem, perdoam, um dia tiveram dificuldades de amar e de perdoar. Um dia tiveram que se esforçar para tanto. Tudo são conquistas do espírito. Então é necessário, portanto, exercitar esse sentimento de amor. E é óbvio que na dor, na dificuldade, os espíritos são unânimes em dizer, se você consegue ainda assim agir no bem com as pessoas, você tem um mérito dobrado. A criatura que faz o bem, chorando por dentro, avança ainda mais. Porque tem um mérito maior de estar agindo no bem com dificuldades internas. Necessitando receber o bem e ajudando o próximo. Quantos médicos que estão com problema de saúde ajudando os pacientes? Quantos terapeutas que têm conflitos íntimos, transtorno de ansiedade? Eu conheço muitos que têm depressão, estão aí ajudando os seus pacientes a saírem das vascas dos seus tormentos. Quantas criaturas que estão padecendo carência e ajudando outros com situações semelhantes. Esses indivíduos têm um mérito duplicado, espiritualmente falando. As suas obras contam mais, porque não tinham uma vida fácil, não estavam numa situação em que tudo sorri, e ainda assim caminharam adiante. Os grandes espíritos sublimaram as suas emoções no momento que conseguiram amar com dificuldade, que conseguiram fazer o bem com dificuldade. Vejamos as grandes almas. Eles coroaram a existência deles assim. Porque fazer o bem e amar, quando todo mundo nos trata bem, dando beijinho na testa, nos tratando como se fosse o último astro do Rock in Rio, quando a gente quase trataram como uma celebridade, e a gente aí sorri, também é afetuoso, é fraterno, é meritório, mas é mais fácil. Mas quando eu sou convidado pela vida a exercitar um afeto que não tem correspondência, reciprocidade e resposta, eu estou num patamar maior. Eu estou com uma grande oportunidade de crescer na direção do infinito, crescer na direção do alto. Eu estou sendo convidado a um grande teste e ao mesmo tempo a um grande amadurecimento. Se eu consigo, ainda que não totalmente confortável, porque nem sempre a gente conquista as virtudes sorrindo. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer o seguinte: quase sempre aqui a criatura cai espiritualmente sorrindo em festa, e quase sempre ela sobe espiritualmente em lágrimas. Quase sempre a queda espiritual é feita de grandes venturas, aventura mundana, e quase sempre a ascensão, a subida é feita com suor, pelo menos com suor. O que não quer dizer uma vida amarga.
uma vida desgraçada, porque muita gente entende essa passagem, muita gente depois me aborda, depois da palestra, diz assim, então quer dizer que o negócio é sofrer, eu tenho que sofrer muito para evoluir espiritualmente, eu tenho que ser muito desgraçado aqui para depois vai continuar desgraçado. Porque a vida espiritual é a consequência do agora, é você ser rico de paz, feliz e saber lidar com as dificuldades de uma maneira mais meritória. Não se paralisar com os obstáculos. Não se paralisar com as dificuldades. Eu tenho muita dificuldade, mas tento fazer isso comigo mesmo. 5 minutos só para remoer alguma contrariedade. Depois eu disse, olha, se eu passar mais de 5 eu vou ficar obsidiado. Então sabe de onde, como eu não quero sintonizar nessa área? Se eu não estou conseguindo entender, eu deixo para Deus. E viro a página. Se eu magoei alguém, eu faço a reflexão, não deveria ter feito, tenho uma oportunidade, peço desculpas à pessoa e viro a página. Me atormentou, não deveria ter feito, já fez. Não vai resolver nada. Eu estou muito arrependido. Arrependimento não paga dívida, como diz o brocado popular. Arrependimento, expiação, reparação. Código Penal da Vida Futura, segunda parte do Céu e Inferno. Arrepender-se, expiar e reparar o mal e ficar bem. Com a consciência em paz. Porque se eu roubo, ou eu pego um empréstimo no banco e não pago, e recebo um processo criminal, eu estou muito arrependido, mas vai para a cadeia mesmo assim, viu? Então é necessário arrepender-se, expiar e devolver a dívida que foi contraída. É essa reparação de que fala Allan Kardec. Do contrário, a gente vai ficar paralisado na culpa, que nos atormenta, nos destrói por dentro, fica nos bombardeando e não resolve nada. Uma vez já passado, todos os seres na Terra erraram, com exceção de Jesus, santos ou não. Se a gente for examinar, eu disse isso num grupo de estudo recente, se a gente for examinar a vida dos grandes homens e mulheres, tiveram deslizes. É claro que eram exemplos fantásticos. A única exceção foi Jesus, porque já era um espírito puro. Excetuando Jesus, todos tiveram momentos. Então ninguém na Terra, excetuando Jesus, é totalmente puro. O que significa dizer que nós seremos examinados não por uma atitude que fizemos, mas pelo conjunto da obra. Por aquilo que nós investimos emocionalmente. Porque se a gente for examinar, eu falei isso aqui já para concluir. Se a gente for examinar de maneira geral, Paulo, por exemplo, assassinou muita gente. Eu, nessa vida, não matei ninguém. Eu acho que a maioria daqui, se alguém tiver foragido da Polícia Federal, não precisa levantar a mão. A maioria daqui não matou ninguém. E ele matou várias pessoas na perseguição cristã. Se a gente for examinar nesses... Mas o que é que ele fez depois da conversão? Ele fez algo que a gente passa a vida inteira sem fazer muito mal. Não fazemos mal a ninguém, mas também não fazemos bem a qualquer pessoa. Não investimos. Então, nós somos examinados pela intensidade da nossa dedicação e não pelos erros do caminho. Eu tenho certeza, porque converso com centenas, sem nenhuma exceção, centenas de pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, especialmente as mulheres, em algum momento da trajetória de vida cometeram o crime do aborto. E se maceram, se culpam. Porque na sua história pregressa tiveram essa experiência. Ora bem, por que isso? Por que não agora ter um estilo de vida diferente? Porque você não vai sofrer necessariamente uma lei por um aborto praticado, senão pela experiência que não foi aprendida, que não foi vivenciada, que não foi entendida. A lei de Deus não é de punição, é de amor. Então é necessário adquirir essa consciência. Só para concluir, recentemente, duas pessoas brigaram, que eu conheço. E uma delas veio para mim e disse assim, olha, você vai ter que decidir. Ou fala com ele, ou fala comigo. Eu disse, eu estou amigo dos dois. Ele disse, não, mas isso é incompatível. Eu disse, não, quem foi que brigou não foi vocês dois, vocês ficam de mal. Eu não briguei com nenhum dos dois, eu vou ficar de bem com vocês dois. Não, mas é incompatível, porque aquele sujeito... E aí começou a falar, eu comecei a ficar com raiva, né, dessa criatura, porque estava falando com outra pessoa que eu conheço, de outra pessoa que eu conheço para mim. E aí, porque o maledicente vai nos contaminando, né? E eu disse, não, negativo. Eu vou ficar bem com ele. Se você não cortar relações com ele, eu não serei mais seu amigo. Faça o que quiser, eu vou continuar sendo amigo seu e amigo dele. Mas se você quiser, um problema é seu. Isso não vai alterar em nada. E aí a pessoa ficou muito acabrunhada, etc. E depois eu encontrei o outro, né?
E o outro disse assim: Flávio, você sabe o que fulano fez, etc. Não, eu estou sabendo um pouco da pendência aí de vocês, da encrenca. Ele disse: pois é. E você sabe que ele agora está querendo fazer uma espécie de campanha para ninguém falar comigo que fala com ele? Mas não deve ser isso não. Não deve ser por aí não, você deve ter entendido errado, etc. Eu tenho certeza que ele propôs isso para você. Eu disse, você sabe como são as brigas, né? Mas isso vai, etc. Ele olhou para mim e disse assim: que pena. Ele perdeu um excelente amigo. Eu já olhei e disse: que presunçosa essa criatura. Que prepotência é essa? Ele disse: como é que é? Perdeu um excelente amigo. Sabe por quê? Porque eu não pergunto nada, não digo nada, não falo mal de ninguém. Ouvia. Ele fez alguma coisa que me desagradou muito, mas ainda assim eu não quis me afastar dele. Quis ficar com ele, mas ele que rompeu comigo. E continua aí espalhando mal, etc. Então eu tenho consciência que eu sou um excelente amigo. Ele ser meu amigo não vai alterar em nada. Não vai me somar muita coisa não. Mas eu acho que ele que perde porque eu sou um excelente amigo. Ora bem, eu fiquei embevecido com esse rapaz, porque não era presunção, não era consciência. Ele realmente era uma pessoa do bem. E o outro é que estava perdendo. Então nós temos que ter consciência. Se nós somos do bem, e a pessoa separa da gente, se afasta, fica de biquinho, corta o dedo, fica de mal, o problema é da pessoa. Quantos de nós ficamos sofrendo por causa disso? O problema é da pessoa. Agora, se a gente for fofoqueiro, for maledicente, fizemos o mal à pessoa, demos razão, aí é outra coisa. Mas se nós somos excelentes amigos, Deus te abençoe, vá em paz. Né? Temos essa consciência, isso não é presunção. E isso tem a ver com esse amor diante da dor, diante do sofrimento, para que a gente valorize as alegrias mais em detrimento das tristezas. Quero agradeço a José Milani, a Luiz Antônio Oliveira, em nome de quem também agradeço a todas as pessoas que organizaram esse evento. Pedir desculpas por qualquer equívoco que possa ter havido na nossa fala. Desculpas principalmente se eu enfatizei alguma coisa que feriu a sensibilidade de alguém, não foi essa a intenção. Às vezes a gente enfatiza por técnica de oratória para chamar mais atenção, mas não para magoar a suscetibilidade de alguém. E agradecer a vocês, sem cuja presença seria impossível a realização de um evento como esse. Fico muito honrado e agradecido inclusive a eles por esse convite. Me considero inclusive abençoado por estar aqui, porque à medida que a gente fala, a gente vai aprendendo também esses conceitos. E dizer até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.